amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos, esperando que estejam todos bem de saúde nas suas residências. E vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E nada melhor que, fechando os nossos olhos, orarmos. Queridos amigos espirituais, interessados no crescimento das criaturas humanas, querido Mestre Jesus, guia seguro de nossas vidas, que o amor que sentes por todos nós possa nos envolver numa vibração de paz, de carinho, de iluminação e de inspiração, colocando-nos a todos nós, encarnados e desencarnados, em posição de aprender os ensinamentos que forem passados por nós nesse estudo. Que o exemplo da serenidade do Mestre, iluminado pelo bom senso de Allan Kardec e dos espíritos superiores para a humanidade atual, possa nos revestir de boa vontade e união para tentarmos uma explanação proveitosa e cheia de trocas carinhosas e de paz. E nada melhor do que, fechando os nossos olhos, orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Estamos no capítulo 25, que tem sob subtítulo Observai os pássaros do céu. Uma das mais poéticas falas de Jesus é certamente a que menciona os pássaros do céu e os lírios do campo. Ainda no Sermão do Monte, após as bem-aventuranças e a oração do Pai Nosso, o Mestre proclama, aspas, olhai para os pássaros do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai vos celestial vos alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que eles? Muito bonitas. Pássaro, simbolicamente, sempre foi associado ao céu. Por sua natureza volátil, é considerado como um intermediário entre o céu e a terra, como a personificação do imaterial e, sobretudo, da alma. Neste item, Kardec adverte que, se essa passagem for interpretada ao pé da letra, correremos o risco de entendê-la como uma negação à lei do trabalho e do progresso, com a ideia de que o homem apenas precisa esperar passivamente que Deus a ele tudo dará. Céu, simbolicamente, é uma manifestação direta da transcendência, do poder e da perenidade da vida. Sacralidade, aquilo que nenhum vivente na Terra é capaz de alcançar. Enquanto regulador da ordem cósmica, o céu foi considerado como o pai dos reis e dos senhores da Terra. Mas vamos perguntar, o que são os tesouros da Terra e os tesouros do céu? Na Terra, são os bens supérfluos, as riquezas improdutivas e as posses egoísticas. No céu, são as virtudes, a caridade prática, os conhecimentos adquiridos e a ação no bem. Emmanuel, no livro Fonte de Vida, nos fala: beleza física, poder temporário, propriedade e fortuna amoedadas podem ser simples atributos da máscara humana que o tempo transforma infatigável. Palavras de Emmanuel. Os dizeres dessa passagem evangélica nada mais são do que um símbolo referente à providência divina. Quando elevamos os nossos olhos aos céus ou contemplamos a natureza, não é muito difícil encontrar pássaros e flores ao alcance de nossa visão. Estamos tão acostumados com a sua presença que lhes damos pouca atenção. O Cristo nos convida não apenas a ver, mas a observar com atenção as aves do céu. Se observarmos, vamos aprender com elas que nos ensinam a ser menos ansiosos e a mais confiantes possível de sermos. Menos ansiosos e mais livres para voar. Menos preocupados e mais atentos aos cuidados do Pai amoroso, misericordioso e bondoso. Atualmente, as pessoas sofrem antecipadamente por coisas que muitas vezes nem se tornam realidade. O amanhã ainda não nos pertence. O dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam suas próprias dificuldades. Isso está no Evangelho de Mateus. Procure observar as numerosas evidências ao seu redor do cuidado abundante de Deus para com você. A cada dia somos convidados a fortalecer a nossa relação com Deus por meio de súplicas, orações e intercessões. E principalmente por ações de graças por intercessões no seu imenso amor revelado em Jesus Cristo. A natureza nos provê a matéria-prima, os elementos para serem transformados pelo uso da inteligência humana.
Não deve ser interpretado como uma espécie de comodismo em que ficamos esperando o maná cair do céu. Deus provê os recursos, por isso devemos confiar na divina providência sempre. A confiança, porém, não nos exime do trabalho a ser realizado. O texto evangélico diz que deveríamos acumular tesouros no céu, pois lá não há vermes para corroer o nosso dinheiro. Em relação e na realidade, há uma diferença de planos. No plano terrestre, estamos sujeitos à lei da matéria. Devemos atendê-la suprimindo as nossas necessidades de alimentação, de vestuário e de lazer e tantas outras. Já no plano espiritual, o que se nos pede é que saibamos dar a esses bens um valor menor do que aos bens espirituais. Por isso, acumular tesouros no céu é entendido como uma aquisição de sabedoria. Ao comentar essa passagem evangélica, Emmanuel exorta-nos a confiança do Divino Amigo. Não andeis, pois, então inquietos. Jesus não recomenda uma indiferença nem uma irresponsabilidade. Ele nos pede que, através da vigilância, combatamos o pessimismo crônico que nos assola. Em nossa jornada encontraremos pântanos, espinhos e ervas daninhas. Diante de cada dificuldade, procuremos renovar as nossas atitudes mentais para o bem. Interpretadas à letra, as palavras de Jesus seriam a negação de toda a previdência e de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso da humanidade. Com esse princípio, o homem iria se limitar a esperar passivamente os acontecimentos. Suas forças físicas e intelectuais permaneceriam inativas. Ora, se fosse assim, jamais teríamos deixado o estado primitivo. Não pode ter sido esse o pensamento do Mestre, pois estaria em contradição com o que afirmou outras vezes com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. Não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que a poética alegoria da providência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, por esses e por seu lado, que trabalhem pelo bem e para o bem. Assim, lembremos sempre da bela figura dos pássaros do céu e dos lírios do campo, nunca permitindo que o desânimo, a insegurança e a incerteza se instalem em nossos corações. Não confundamos pré-ocupação com pré-evidência, porque se preparar ou ser precavido para realizar planos para a vida vindouros é o tino do bom senso e da lógica. Pré-ocupação é a estratégia da preocupação que para nos mantermos distantes do momento presente, imobilizando-nos as nossas realizações do agora em função de coisas que poderão ou não acontecer. No livro Renovando Atitudes, pelo Espírito de Hamed, esse Espírito nos esclarece belamente que são realmente diversas as preocupações sobre as quais não temos nenhum controle, tais como a alegria dos filhos, o amor das pessoas, a doença dos outros, a morte de familiares, o julgamento alheio sobre nós. Podemos, porém, nos preocupar o quanto quisermos com essas questões que não traremos, tais como o amor, a saúde, a felicidade, a consideração ou mesmo o retorno à vida, porque todas elas são coisas que fogem às nossas possibilidades. Mas prudência não é preocupação, porque enquanto uma é sensata e moderada, a outra é irracional e tolhe o indivíduo, prejudicando-o de seus projetos e empreendimentos do hoje. Aspas. Não estejais inquietos com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo e a cada dia basta o seu mal, nos falou o Mestre. Ele queria dizer com essas afirmativas que tudo o que vemos tem ligação conosco e com todas as partes do universo e que somos em realidade participantes de uma natureza comum. Deus nos pede que olhemos para as aves do céu, elas têm uma lição para nos dar. Paulo diz que de maneira magistral nessa passagem bíblica de hoje, quando afirma que os olhos do nosso coração precisam ser iluminados com respeito à grandeza do amor de Deus e ao plano que Ele tem para conosco. Seus planos para nós são os mais elevados do que aqueles que fazemos para nós mesmos. A fim de contemplar a extensão e a profundidade do amor de Deus por nós, precisamos olhar para Ele tanto em Sua palavra como no livro da natureza que nos envolve. Deus quer que nós o compreendamos melhor, quer que compreendamos mais plenamente seu grande amor e o seu cuidado por todos nós.
deseja que nos voltemos para além da ansiedade e da preocupação em direção à fé. É por isso que nos ordena olhar e considerar suas lições na natureza da Bíblia. No Salmo 46 ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí cabe a nossa reflexão. Vamos pensar. Quão quieto você tem andado ultimamente? Você passa a maior do tempo olhando para o quê? A resposta a essas perguntas revelará muita coisa sobre seus objetivos e suas prioridades. E a resposta dirá muito sobre a qualidade da sua fé. Jesus nos disse para olhar para as aves. Ele nos afirmou que se olharmos para essas coisas e as considerássemos, aprenderíamos lições inestimáveis de confiança na solicitude de Deus. Mas a nossa preocupação é cega. Não tem olhos para as aves nas quais poderia encontrar a paz. A preocupação recusa-se a aprender as lições da natureza. A preocupação não é cega somente às lições da natureza e da história, mas também é cega às lições da vida. Vamos combatê-la, pois ainda estamos aqui. Conseguimos fazer isso até aqui na vida, vencendo obstáculos que pareciam tão insuperáveis. Com a ajuda de Deus, suportamos o insuportável e realizamos o irrealizável. O que Deus nos ajudou ontem nos ajudará amanhã. A principal diferença entre a fé e a preocupação é que a primeira tem olhos, enquanto a segunda não os tem. As mesmas causas que cooperam para o benefício de uns cooperam da mesma forma para o de outros. Quando há confiança, existe fé. O Criador provê suas criaturas com o necessário, porquanto seria impossível a natureza criar em nós uma necessidade sem nos dar meios para supri-las. Jesus chamou a atenção dos seus ouvintes para as aves enquanto entoavam seus cantos de louvor livres de preocupação, pois elas não semeiam nem cegam. Todavia, o grande Pai lhes provê as necessidades. Jesus está conosco em toda parte, creiamos nisso. E em nosso pranto toma sempre parte de nós. Jamais, jamais ele abandona quem nele confiar até o fim. As aves do céu nada devem ao cuidado humano. É Deus quem lhes dá a existência e as sustenta. É, ao mesmo tempo, que requer que usem da capacidade que lhes deu para recuperar-se e procurar os alimentos. Poucas pessoas trabalham tão duro e incansavelmente como fazem os passarinhos para conseguir seu alimento, sobretudo quando tem filhotes no ninho. Vocês já viram isso? Do mesmo modo, Deus espera que o homem aceite a responsabilidade de trabalhar para ganhar o que faz e o que lhe faz falta para o sustento da sua vida. Em nossa caminhada pela existência afora, há muitas perguntas com poucas respostas definitivas. As incógnitas são muitas. Por exemplo, o que faço aqui carregando esse fardo pesado, cheio de dores, porque comigo nada dá certo? Ou será que Deus existe? E por aí vai. Quando chegamos a esse ponto, nosso horizonte torna-se acinzentado, não vimos mais o futuro e a vida torna-se então sem sentido. Isso acontece porque perdemos o nosso referencial, a existência que nos foi proporcionada nessa excelência de vida, que é o tom da vida, se acha perdida. Precisamos retomar a caminhada, colocar os pés na estrada e aprender a lutar e a vencer as adversidades que nos forem apresentadas. Mas se tudo parece lutar contra nós, busquemos o amparo do nosso querido Mestre Jesus. De acordo com o que nos afirmou o apóstolo Mateus, com esse parecer de Jesus, que mais é um poema expressando ternura e apoio morais a todos nós. Novamente, observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, não guardam em celeiros, mas vosso Pai os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Mateus. Buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si, e a cada dia basta o seu mal. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Compreendendo a extensão deste enunciado, não podemos cruzar os nossos braços, porque, se realmente temos a intenção de mudar o rumo do destino, é preciso o empenho da nossa parte, ou seja, fazer o que nos compete. Então, os céus nos ajudarão. Muita sabedoria nessa passagem do Evangelho. Evidentemente que nós, os animais humanos, que já possuímos um certo grau de progresso espiritual, vivendo e convivendo em uma sociedade extremamente consumista, que tem organização, necessidades, costumes e hábitos próprios,
não podemos ter um tipo de existência semelhante aos das aves. Nem foi isso que Jesus quis dizer. E como vivem as aves? E podemos questionar então. Elas vivem contentes, felizes e livres. E por quê? Precisamente porque o segredo da sua felicidade consiste em não ajuntarem em celeiros. Vivem em paz, no seu meio ambiente, no convívio com as demais aves. Não há os mesquinhos interesses que despertam os sentimentos de cobiça, de ambição, de despeito, de inveja, de ciúmes, de má vontade e tantos outros. E como acima do solo elas têm o firmamento no seu interior, voam para onde querem e pousam onde melhor lhes convém, sem precisarem obedecer a limites territoriais. Para elas não existem regiões privadas, fazem os seus voos, exercem suas atividades com ampla e total liberdade. As árvores lhes servem de pousada, comem da própria terra, bebem nas fontes e recebem do sol a luz e o calor. São felizes porque não são escravas do poder, do domínio e das conquistas humanas. Na passagem do Evangelho, Jesus quis ensinar que as aves, diferentemente dos animais humanos, nada privatizam, porque tudo é para todos. Todas são fartas que os bens da natureza colocou-lhes às disposições. Esses bens para elas são de valores reais e não imaginários, fictícios ou ilusórios. É pena que nós, os seres humanos, não aprendamos a seguir os exemplos das aves do céu. Infelizmente, ainda continuamos em busca incessante e desgastante dos bens perecíveis que ficam aqui mesmo na Terra, de nenhum valor para a aquisição do passaporte para o mundo dos espíritos, onde os verdadeiros tesouros são os da virtude e da sabedoria. As aves, individualmente ou agrupadas, desfrutam das benesses da Mãe Natureza e, por isso mesmo, não se sentem nem mais ricas nem mais pobres, não possuem celeiros para guardarem suas sobras e, porque não nasceram para estocar seus bens, gozam de plena liberdade e são felizes. Não é difícil perceber que a sociedade dos homens vive em permanente conflito, uns pisando sobre os demais numa verdadeira guerra de interesses mútuos, estimulados pela ganância desmedida do sempre quero mais, desencadeando assim um desequilíbrio social, uma minoria possuindo incalculáveis fortunas e em gritante desacordo, uma maioria que vive na pobreza e até mesmo na miséria. Essa tragédia social humana não existe nas comunidades das aves, porque não são contaminadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela louca cobiça dos homens. Olhemos para as aves que voam no céu aberto. Elas não se preocupam, por isso são ricas e vivem em paz. Nossa vitória também depende do nosso esforço. Jesus mostra que devemos primeiro resolver os nossos problemas de hoje, porque amanhã certamente teremos outros. Afinal, estamos num mundo de provas e expiações. Mas voltando ao simbolismo utilizado por Jesus, representou ele na atitude das aves do céu a meta que o ser inteligente deve ter para alcançar a sublimação de si mesmo. Olhemos as coisas da terra sob o ponto de vista dos espíritos superiores. A atitude confiante e resignação é um sinal de crescimento espiritual que transparece no comportamento. Assimilando-lhes os ensinamentos, estaremos nos capacitando para entrar no reino de Deus, no sentido de que o divino se identifique com o que seja divino. Se Deus teve esse carinho para com os pássaros e alimentando para os pássaros sobreviverem, por que ele abandonaria nós, seres humanos, que também somos seus filhos? Pare para pensar. Ele também nunca nos abandonará. Creiam nisso. Se nós acreditamos no seu amor, se temos fé e confiança nele, nada nos faltará. Devemos cultivar os tesouros do céu, os únicos capazes de engrandecer-nos, fazendo-nos evoluir. Os recursos indispensáveis para vivermos nunca nos faltarão desde que nos submetamos às leis de Deus, através das quais a providência nos supre na proporção em que nos dedicamos ao trabalho com empenho e com fé. Nesse momento crucial, voltemos ao Criador solicitando, através da prece, forças para suportar essa nossa provação para o cumprimento dos seus desígnios, tendo em mente que nada acontece por acaso. Assim sendo, acalmemos o nosso coração e lancemos uma luz na escuridão da nossa alma. Lembremos-nos da frase lapidar: pensa em Deus primeiro. Agora, para encerrarmos, vamos fechando os nossos olhos novamente e orarmos em agradecimento. Irmão Jesus, que a tua paz e a tua sabedoria nos cubram sempre, que as tuas palavras abram estradas em nossos corações,
Que a tua brandura e a tua caridade sejam exemplos e um farol para nos guiar. Que o teu amor e a tua caridade sejam o alimento das nossas almas carentes. Que possamos solicitar uma harmonização aos locais de dor e sofrimento, como hospitais e lá os profissionais da saúde, aos presídios, albergues, creches e aos diversos segmentos religiosos, bem como a nossa casa espírita. Aos nossos líderes das nações, para que possam tomar boas e sábias decisões, e, em particular, uma harmonização onde ela se fizer necessário e uma outra para o nosso ser interior. Agradecemos, irmão, por teu amparo e proteção. Agradecemos pelos ensinamentos aqui recebidos hoje. Que Deus abençoe a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, se ainda não o fez. Clique no positivo da mãozinha em todas as aulas que você assistir semanalmente. Faça críticas e sugestões, é muito importante para nós. E, se possível, indique o nosso canal aos seus amigos e toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nossa postagem nova. Fiquem em paz. Muito obrigado. Muita paz.